Cara, se você só aperta o botão promover sem estratégia nenhuma, esse vídeo vai te fazer economizar centenas, se não milhares de euros. A maior parte dos empresários joga dinheiro fora sem entender realmente o que é que ele está fazendo. Você vai entender o que postar, onde anunciar e como segmentar do jeito certo. Fica nesse vídeo. Então vamos lá. Diferença entre impulsionar e anunciar com estratégia. Eu acho que eu deveria ter lido isso aqui. Eu preparei um roteiro para me guiar. Só que eu acho que eu deveria ter lido esse roteiro antes, né? Esse é o problema da gente fazer as coisas com IA e confiar em tudo que a IA produz. Não façam isso. Façam as coisas do jeito certo. Prepare com a IA, mas leia e depois melhore. E aí depois que você tiver ok, aí você vai e usa. Mas vamos lá. A diferença entre impulsionar e anunciar com estratégia. O botão é limitado, sem controle, sem segmentação real. O gerenciador dá mais opções, públicos personalizados, teste AB, posicionamento. Então, quando você chega lá e simplesmente aperta o botão impulsionar, normalmente ele vai te guiando ali por uma série de etapas para você colocar o seu anúncio para rodar. E muitas das vezes você acaba caindo na falácia de querer falar com todo mundo. Então, quando chega ali na parte do público, você simplesmente você acha que você quer atingir todo mundo. Mas a maioria dos criativos, de tudo que você faz, não é para todo mundo. Você tem um público específico em mente quando você vai criar o seu conteúdo. Então, se você é médico, você faz cirurgia plástica, tem um público específico que você quer alcançar. Você tem um público específico. Você não atende todo mundo. Você tem uma faixa de idade que normalmente você costuma atender. Você normalmente atende ou mais homens ou mais mulheres, dependendo do tipo de procedimento que você faça. Você tem uma segmentação de classe social. Às vezes você tem um tipo de cirurgia que atende pessoas com maior poder aquisitivo, outros tipo atendem pessoas mais de classe média, e também dependendo, uma coisa que vai influenciar muito é a idade. Às vezes, por exemplo, a gente tinha aqui um cliente que fazia blefaroplastia, que é a cirurgia de remoção aqui dessa pele aqui dos olhos. E ele atendia muitas pessoas ali acima dos 45, 50, 60 anos, né? O que para pessoas que fazem cirurgia de abdominoplastia ou coisas desse tipo, normalmente você vai atender uma faixa etária que não vai ser tão alta assim, já vai ser em torno ali dos 30 e pouco, dos 40 e pouco, né? Mais dos 50, mais ou menos por aí. Então, a segmentação do público é algo muito importante e que as pessoas acabam querendo atingir todo mundo e acabam não atingindo ninguém, porque quando você pega o anúncio certo e mostra para a pessoa errada, aquele anúncio não vai surtir efeito nenhum. Então você precisa direcionar isso da forma correta. E assim, o botão impulsionar, ele acaba sendo limitado, mas isso não significa que ele não serve. Nós utilizamos o botão impulsionar aqui na agência, em alguns casos, em que ele traz muito resultado. E que caso é esse? Para o caso de ganho de seguidores. Mas até isso já está entrando ali em controvérsia, porque nós estamos fazendo alguns testes aqui dentro do gerenciador e já estamos conseguindo resultados melhores dentro do gerenciador do que utilizando o botão impulsionar até para esse objetivo de ganho de seguidores. Mas tudo, quando se fala de anúncios, tudo é teste. Então, quando nós entramos lá no gerenciador de anúncios, nós temos mais opções. Nós conseguimos utilizar públicos personalizados, fazer teste AB, melhorar o posicionamento, e sem falar que dentro do gerenciador de anúncios nós temos um leque muito maior de interesses que a gente pode usar que normalmente no Instagram não aparece todos. Nós também podemos fazer uma segmentação baseada no que a gente chama de lookalike, que é procurar pessoas que são semelhantes a nossos clientes. Então, vamos supor, você tem ali uma lista de 1.000 clientes de high ticket que você atendeu, que fez a cirurgia ali daquela mama makeover, né? Fez aqui aquela cirurgia completa ali de lipo, de cirurgia de seio, fez toda a reconstrução ali. E aí você tem ali uma lista com várias pessoas que fizeram essa cirurgia, que são uma cirurgia de high ticket, que dependendo do profissional, ela pode ser bem bastante cara, né?
Então, você pega aquela lista e você consegue entregar essa lista para o Meta ou para o Google e fazer com que ele procure pessoas que são semelhantes a essa, pois o Google, o Meta, consegue rastrear ali, baseado naquela lista que você enviou, conseguir, se você enviou uma lista ali de 1.000 pessoas, por exemplo, ele vai e encontra uma lista ali, encontra uma lista não, encontra mais 1 milhão de pessoas que têm interesses, que idade, ele faz ali uma espécie de avatar e encontra pessoas ali semelhantes àquela lista que você enviou para ele. Então, esse poder de segmentação que a gente tem dentro do gerenciador de anúncios, ele nos dá muito mais opções de, de segmentação, e isso faz com que o nosso anúncio seja mais bem direcionado e acabe encontrando as pessoas que ele de fato deveria encontrar. Beleza? Então, o que postar para cada etapa, né? Primeiro, para atrair e depois para vender. Para atrair, a gente tem que falar de um negócio que se chama de funil de vendas. Ou seja, cada conteúdo que você posta e que você patrocina, ele tem que ter um objetivo específico. Se você posta, você patrocina um conteúdo que ele foi feito para venda, você não pode esperar que ele tenha um grande número de likes, de comentários e etc. Você tem que fazer, o objetivo desse conteúdo de venda tem que ser vender. Então ele tem que levar as pessoas para a sua página de venda ou para o seu, se for o objetivo de gerar leads, de levar as pessoas para o seu WhatsApp e gerar esses leads lá no seu WhatsApp. Então você tem que aprender primeiramente a definir objetivos para tudo que você for fazer. E aí, depois disso, você vai separar. Então, quando nós falamos de atração, que seria o topo do nosso funil, você vai falar com pessoas que normalmente não lhe conhecem, que normalmente não, que não lhe conhecem. Então, o conteúdo de atração, ele tem que ser um conteúdo que vai lhe posicionar como autoridade naquele assunto e que vai gerar conexão, vai fazer com que a pessoa goste de você e queira saber mais. Então, tem que ser um conteúdo leve, é bom que seja um conteúdo educativo e melhor ainda se ele for um conteúdo de entretenimento ou até do que a gente chama de infotenimento, né? Que ele dê informação, mas que seja de fácil digestão, né? Que não seja uma refeição pesada, que seja ali um snack, que seja uma coisa que a pessoa vai bater o olho, vai aprender algo, vai gostar daquilo que viu e que vai trazer aquele conteúdo ali para ela, vai fazer com que ela queira saber mais, com que ela realmente goste daquele conteúdo e, na maior parte das vezes, queira lhe seguir. Isso aí a gente pode utilizar os shorts no YouTube. O Reel é uma ótima fonte aí de conteúdo, é um ótimo canal para você utilizar conteúdos de topo de funil para atrair novas pessoas, para atrair novos seguidores. E também o carrossel, mas o carrossel não tanto. Eu recomendo, se você estiver usando Instagram, usar mais Reels, porque ele funciona bem melhor nessa etapa de topo de funil. Depois, normalmente a gente vai para meio de funil, né, que é a parte ali de engajamento, onde você quer ser lembrado por aquela pessoa que lhe viu no Reels e lhe passou a lhe seguir. Se essa pessoa vê um reel seu, gosta do seu conteúdo, passa a lhe seguir, mas depois você não posta mais nada, não posta um carrossel, não posta, não tem mais nenhum tipo de interação, aquela pessoa vai esquecer de você. Porque todo dia no Instagram nós vemos ali milhares de pessoas novas e a gente só lembra para de quem aparece com maior frequência. Então a frequência com que você posta, ela é muitas vezes até mais importante do que a qualidade do seu conteúdo. Então é importante aparecer muitas vezes, é importante também aparecer com bons conteúdos, né? Também não adianta postar qualquer porcaria, mas a frequência ela é mais importante do que a qualidade. Tenham isso em mente. E, e então ali para o meio do funil, o carrossel ele acaba funcionando de uma maneira bem melhor, né? Ele acaba trazendo mais engajamento, às vezes você consegue gerar ali uma certa discussão, trazendo ali um carrossel que seja mais polêmico ou que divida opiniões, isso é muito bom para trazer discussões dentro do seu post. E isso é bom para que o Instagram entenda que aquele post é um post relevante que ele entregue para mais pessoas. Isso quando a gente fala de orgânico. Quando nós falamos de pago, nós vamos definir o quanto, o como e o para quem ele vai ser entregue. E quando a gente fala de vender, a gente já vai para o fundo do funil. Só para vocês entenderem aqui, pessoal, quando a gente fala de topo, meio e fundo de funil,
O que vai dividir as pessoas entre topo de funil e fundo de funil é basicamente o nível de consciência. Ou seja, quanto mais acima no funil, menor é o nível de consciência dela, tanto com relação ao problema quanto com relação à sua solução. E quando nós falamos de fundo de funil, nós temos uma pessoa com nível de consciência mais elevado, tanto com relação ao problema quanto com relação à sua solução. Vamos de exemplo para ficar mais fácil de perceber, porque tudo isso é muito abstrato. Quando nós temos o topo de funil com relação a alguém que está com queda de cabelo e quer fazer ali um transplante capilar. No topo do funil, nós temos aquelas pessoas que, às vezes, elas nem perceberam que tem um problema. Às vezes, elas estão ali com a queda de cabelo inicial, está começando a aparecer ali algumas falhas ali no couro cabeludo dela, e ela ainda não se deu a perceber de que aquilo é um problema. Até que, provavelmente, alguém vai comentar, ou ela vai começar a olhar no espelho, ou então até nós, através de um conteúdo, nós podemos chegar para ela e dizer assim, você tá percebendo tal coisa no seu cabelo? Você tá percebendo que seu cabelo tá fraco, que seu cabelo tá começando a cair? Isso pode ser um sintoma de tal coisa e pode ser, entendeu? Isso pode ser um sintoma de queda de cabelo, isso pode estar acontecendo por conta como é que se chama? De estresse. Você pode dizer lá as opções que fazem que isso aconteça. E aí, você vai fazer com que essa pessoa se torne consciente do problema. Beleza, agora ela sabe que ela tem um problema. E quando nós percebemos que nós temos um problema, nós vamos em busca da solução para ele. Depois que ela percebeu que ela tem esse problema, e ela vai em busca da solução. Então, ou ela pode jogar no Google, estou com queda de cabelo, o que eu faço? Isso é o tipo de palavra-chave, né? De uma pessoa que ainda não sabe da solução. Ela realmente está lá no topo do funil. Ou então nós podemos aparecer para ela dizendo que, assim, por exemplo, a sua queda de cabelo ela tem solução. Entre em contato para a gente explicar mais. Mas esse exemplo que eu usei foi terrível. Porque se é tipo de funil, você não já vai pedir para a pessoa entrar em contato. Então, você vai dizer, por exemplo, a sua queda de cabelo tem solução. E aí você pode dizer ali coisas que podem ajudar com ela com a queda de cabelo. E dizer assim, se você quer mais conteúdos como esse, me segue. E esse é o tipo de CTA interessante para topo de funil. Então, é isso. Depois a gente tem o meio do funil, que são as pessoas que elas já perceberam que tem um problema, já perceberam que existe a solução para o problema, agora elas estão em busca de quem vai ajudar elas, né? Normalmente nós vamos procurar um profissional para nos ajudar a resolver esse problema. E aí é nessa hora que você aparece para fazer com que essa pessoa perceba que você é o profissional correto para ajudar ela nessa questão. E depois disso vem o fundo do funil, que são as pessoas que já perceberam que tem um problema, já perceberam que existe solução para o problema dela e já perceberam que você pode ser a melhor solução para o problema dela. Então é nesse momento que você pode chegar com conteúdos que são mais diretos, conteúdos que tenham a CTA direta ali, que você pode chamar a pessoa de fato para comprar o seu produto ou para entrar em contato com você, para agendar uma consulta, para fazer o que é que seja. E nesse momento é onde nós vamos utilizar conteúdos diferentes, que na maioria dos casos vai ser conteúdo de prova social. A prova social é importante porque você vai mostrar que outras pessoas já confiaram e já obtiveram os resultados que ela está buscando com o seu produto. Então é importante levar lá resultados de pessoas que já passaram por você. Você pode trazer também bastidores, que é muito interessante para a pessoa ver como que vai ser na hora que ela estiver lá no seu consultório, ou como é que é o procedimento. Primeiro a gente faz uma análise, depois a gente vai lhe passar um plano de tratamento e dizer lá como é que é o bastidor, sem que a pessoa necessariamente vá lá. Uma coisa também muito interessante são depoimentos. Você pode trazer depoimentos de pessoas que já passaram e dizer ali quanto aquilo foi transformador na vida dela, o quanto aquilo mudou a vida dela em algum determinado aspecto, porque isso conecta com o emocional. E quando nós falamos com o emocional, a gente fala com uma parte muito mais profunda e normalmente nós seres humanos tendemos a tomar decisões de forma emocional, por mais que pareça que não. Nós tomamos decisões de forma emocional e depois justificamos a decisão que tomamos de maneira racional. Então é importante também falar com o emocional das pessoas. E também a parte de lives e vídeo com CTA direto. As lives são bom para ali posicionar ali como autoridade e também para as pessoas terem a oportunidade de tirar dúvidas ali, de falar diretamente com você e até de saber um pouco mais como é que é você no ao vivo, né? Quando você não está gravando alguma coisa ali que vai ser editado. E é isso.
E aí sempre contendo CTAs direto, né? Como eu falei lá em cima, aquela CTA foi errada, mas para agora essa CTA ela é exatamente o que você precisa. Nesse momento do fundo do funil, você pode e deve utilizar CTAs mais diretas, que vai dizer compre se você está com um tal problema, compre o produto tal, link na bio, clique no meu link, carregue no botão para poder saber mais, entre em contato, realmente usar CTAs mais diretas ali, que a pessoa sabe que provavelmente você vai oferecer algum produto para ela. Depois nós vamos para o onde anunciar, né? Como eu saber se eu utilizo o Instagram, o Meta ou o gestor de anúncios. Eu vou dar um pauzinho aqui porque minha garganta está começando a doer e vou pegar uma água e volto em 2 minutinhos. Isso foi aqui o barulho da minha garrafa abrir, tá? Não foi o que vocês podem estar pensando que foi. Peço desculpas aí pela garganta, que está terrível. A tosse é pior ainda, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Então, onde anunciar? Onde anunciar, né? Como saber se nós vamos escolher Instagram, Meta, gestor de anúncios, Google, o que que a gente vai escolher para fazer nossos anúncios? Primeiro, que se você quer vender, você precisa ir além do botão impulsionar. O botão impulsionar, como eu falei, ele é uma parte da estratégia. Você precisa de uma estratégia que ela tem começo, meio e fim. As estratégias, elas funcionam porque normalmente elas já foram testadas. E aqui nós temos diversas estratégias que nós já testamos, já comprovamos os resultados. Então, se você está meio que perdido aí, sem saber por onde começar, você pode entrar em contato com a gente. A gente faz ali a sua estratégia do começo ao fim para que você saiba o que fazer, onde fazer, quando fazer, para quem, em cada parte do seu processo. No caso, o gerenciador de anúncios, ele permite integrar Instagram, Facebook, WhatsApp e o seu site. Você consegue fazer tudo ali. Você consegue fazer uma campanha levando a pessoa para o seu site e consegue integrar tudo. Vamos lá. Mas aí, para você definir onde você quer, onde você deve anunciar, isso vai ser uma escolha baseada, basicamente. Você deve, como fazer para escolher onde anunciar? Então, isso vai ser uma escolha baseada, primeiramente, em onde o seu público está. Se o seu público não usa o LinkedIn, não faz sentido nenhum você fazer um anúncio no LinkedIn, sendo que o seu público passa o dia no Instagram e vice-versa. Porque a primeira coisa é anunciar para onde de fato o seu público está, não é? Então, você tem que entender primeiramente quem é o seu público e qual é a rotina dele, né? O que é que ele faz para consumir conteúdo, como é que ele faz isso. E aí você vai anunciar para onde de fato ele está. E também isso é uma escolha que tem que ser feita baseada na necessidade. Porque imagina, se você é um reboque 24 horas, você fazer anúncios no Instagram provavelmente não vai ser o melhor local. Porque na hora que o seu cliente precisa de você, ele está desesperado. E ele precisa de você para agora. Ele não pode ficar rolando no Instagram esperando aparecer um anúncio seu. Provavelmente o que ele vai fazer? Ele vai entrar no Google e vai botar reboque 24 horas, reboque disponível agora. E você precisa aparecer exatamente nesse momento. Então, para isso que existem redes de pesquisa como o Google, que você pode utilizar para aparecer no momento certo, que é o momento que a pessoa pesquisa aquilo. Agora, se você tem um produto que ele tem um prazo, uma jornada de compra maior, onde a pessoa ela demora mais tempo até tomar a decisão de compra, você pode se dar ao luxo e você precisa aparecer para essa pessoa mais vezes. O celular estava tocando. Uso aqui o celular, telemóvel, com uma câmera e aí caiu aqui a internet, mas ainda está a gravar. Então vamos continuar. Então, você precisa definir. Então, exatamente. Se você tiver uma jornada de compra maior, você precisa aparecer para o seu público mais vezes para que ele entenda e tenha o tempo para tomar a decisão de contratar você, para que ele entenda que você é a melhor solução para o problema dele, para que ele consiga tomar essa decisão. Então, a gente precisa renovar ali a consciência, a lembrança. Isso aí, o computador ficou sem memória. Então tivemos que apagar aqui diversas coisas, mas agora estamos de volta. Então, onde anunciar? Como você saber se vai utilizar o Instagram, o Meta, o gestor de anúncios, onde é que você vai fazer os seus anúncios? Então,
se você quer vender, você precisa ir além do botão impulsionar. O botão impulsionar ele pode fazer parte da sua estratégia, mas ele não pode ser a única coisa, porque você fica muito limitado. No gerenciador de anúncios, normalmente você consegue fazer uma estratégia mais detalhada e também tem o fato de que o gestor de anúncios, ele permite a integração entre todos os seus ativos digitais, ou seja, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o seu site, sua Linktree, tudo que você utiliza dentro do seu processo de venda. Então, muitas das vezes o que é que vai acontecer? Você vai fazer um anúncio de topo de funil, onde o objetivo é o seu próprio perfil do Instagram. Para isso, você pode utilizar o botão impulsionar. Mas depois você vai fazer anúncios de fundo de funil, onde o objetivo vai ser levar o seu lead para a sua página de venda. E para isso já é interessante que você esteja a utilizar o gerenciador de anúncios. E aí você vai colocar a sua página lá como página de destino e você até isso vai ser melhor porque você vai ter mais dados, você vai conseguir ali fazer o rastreamento desses leads, você vai ter o seu pixel instalado e dentro de uma série de outras vantagens. Se você não sabe fazer isso, chama a gente que a gente te ajuda. E depois tem comece com objetivos claros: tráfego, conversão ou engajamento. Então, como eu falei para vocês lá em cima, cada conteúdo tem um objetivo específico. Então, sempre que você for criar um conteúdo, tenha em mente esse objetivo e a etapa do funil para a qual ele vai, e não queira que um conteúdo que foi feito para engajamento ele traga vendas e vice-versa. Então, quando você for subir sua campanha, tenha esses objetivos muito bem definidos. Então, uma campanha para tráfego, você só vai levar tráfego para sua página. Depois você pode pegar essas pessoas que trafegaram e fazer ali uma campanha de conversão, que é uma campanha mais profunda. Ou se você está no estágio de topo de funil, você vai fazer uma campanha para engajamento, que vai fazer apenas com que as pessoas engajem com o seu criativo e valide criativos, valide públicos, cada um para um único objetivo. Não queira utilizar diversos objetivos ao mesmo tempo, porque isso não funciona. E depois tem a parte de segmentação por interesses. Isso daqui é algo muito importante, né? Não saia chutando aí os interesses. Utilize dados, veja os perfis dos seus melhores clientes. Uma coisa que nós fazemos aqui no início, né, quando nós estamos a fazer o onboarding dos nossos clientes, tá com uma cotovelada na mesa aqui agora. Então, quando nós estamos a fazer o onboarding nos nossos clientes, uma das coisas que nós fazemos é enviar para ele uma pesquisa para que ele possa fazer com os melhores clientes dele. Primeiramente, para nós sabermos quem é esse ICP, né, qual é o perfil de cliente ideal que ele tem, saber qual é a idade, o sexo, a classe social ali, né, a faixa de renda que aquela pessoa tem, quais são os interesses, o que aquela pessoa gosta, o que ela busca, o que ela trabalha, e quanto mais informações nós tivermos, melhor. E isso é algo que você pode estar fazendo aí. Você pode fazer isso mentalmente, você pode parar e pensar assim, quais foram os meus melhores clientes? Quais clientes me trouxeram muito resultado, com pouca dor de cabeça, gostaram do trabalho, consegui gerar resultado, e você pode começar a escrever e a partir desses clientes você vai definir o seu ICP, porque aí toda a sua comunicação, todo o seu direcionamento vai ser feito para esses clientes daqui para frente. Depois, combine interesses amplos e com comportamentos. O que você pode fazer? Interesses amplos, você vai buscar ali o que as pessoas gostam. Por exemplo, pessoas que têm interesse em saúde, em fitness. Então, se o seu ICP, né, se o seu perfil de cliente ideal, isso é uma coisa importante para reparar nos clientes que você já atendeu também, por mais que não tenha nada diretamente relacionado, no final das contas acaba tendo. Então você percebeu que seus melhores clientes são pessoas que gostam de ter uma vida saudável, que gostam de se alimentar bem, que gostam de frequentar o ginásio e coisas desse tipo. Então você pode utilizar isso dentro da sua segmentação de interesse e depois combinar essa segmentação de interesse com segmentação de comportamento. Então você vai colocar lá pessoas que gostam do nicho fitness, que têm interesse nisso, mas que também são gestores
de páginas de saúde no Facebook. Então, isso você vai ter um filtro ali de pessoas que podem estar melhor qualificadas e isso pode reduzir muito o seu custo com anúncios apenas porque você melhorou a segmentação. Depois, teste públicos pequenos antes de escalar. Então, antes de escalar qualquer coisa, valide no micro para depois escalar no macro. Valide o seu criativo dentro de um público que você já sabe que é um público que funciona. Depois que você tiver criativos validados, você vai pegar esse criativo e vai validar com novos públicos. E aí você vai ter criativos e públicos validados. Depois que você tem esse conjunto de validação, aí você pode escalar. E lembre-se que a validação ela tem que ser feita com um determinado objetivo. Você não pode você não pode validar um criativo para engajamento ou para compartilhamento, um criativo que vai te trazer seguidores, você validou ele para esse objetivo. E depois querer utilizar esse criativo para vendas. Não, você tem que validar um criativo baseado em um único objetivo. E assim, no geral é isso. Recapitulando aqui, né? O botão impulsionar é diferente quando se tem estratégia. Ele pode ser parte da sua estratégia, mas ele não pode ser o todo. Você precisa ter o conteúdo certo, os anúncios certos, a segmentação certa e depois essa engrenagem toda montada da forma correta com estratégia. Isso é o que vai te trazer o resultado. O botão impulsionar ou o gerenciador de anúncios, qualquer coisa que você utilize, eles não são botões mágicos, eles não são a bala de prata do seu negócio que vai gerar resultado do dia para a noite. Tudo isso precisa de estratégia, precisa de consistência e qualquer pessoa que lhe prometer resultados do dia para a noite provavelmente vai estar falando o que você quer ouvir e não o que você precisa. Então, busque pessoas que falam a verdade e não simplesmente aquilo que você quer ouvir. Depois, a parte da CTA, né, a Call to Action, ou a chamada para ação de chamada para ação direta. Se quiser um vídeo só sobre como configurar o gerenciador, ah não, isso daqui é a minha CTA. A minha CTA é a seguinte: se você quiser um vídeo só sobre como configurar o gerenciador, comenta aqui. Se você quer saber só como configurar o gerenciador de anúncios ou se você tem alguma dúvida mais específica, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou dar uma olhada e provavelmente vou usar isso para trazer mais vídeos aqui para vocês. E me diz aí nos comentários o que mais te confunde na hora de fazer anúncios, o que é que você tem mais dúvida, o que é que às vezes acaba te impedindo que você chega ali na frente do gerenciador querendo falar muito rápido, que você chega ali na frente do gerenciador, caramba, não tá saindo, que você chega ali na frente do gerenciador de anúncios e trava e não sabe o que fazer. Então me conta aí que eu vou buscar te ajudar com isso. E por mais que pareça muita coisa, pessoal, e acaba sendo mesmo, quando nós falamos de tráfego pago, de anúncios online ou de estratégia de marketing no geral, é uma coisa que ela acaba se tornando às vezes um pouco complexa, mas que você pode simplificar e fazer o básico bem feito que funciona para você. Às vezes você não vai precisar de uma estratégia ultra mirabolante, mas você vai precisar ter atenção aos detalhes para que isso de fato traga ali um resultado para você. Então é isso, manda brasa aí, faz acontecer no seu negócio e se tiver alguma dúvida, conta com a gente, chama aqui no direct, no que é que for, me manda uma mensagem aí que a gente pode ajudar você na sua dúvida específica, ou se você quiser alguém que de fato execute isso do começo ao fim para você também, chama aí a gente que nós conseguimos te ajudar a executar toda a sua estratégia de marketing, fazer a implementação, operacionalizar e te trazer resultados comprovados, assim como nós já trouxemos para os nossos clientes aqui. Por hoje é só, tamo junto demais e até a próxima.